Aula de Geografia, página 222. Transformações nas paisagens por meios naturais. A superfície do planeta Terra está sempre se modificando. Isso porque a rocha e o solo se desgastam por diferentes fatores naturais. Ou seja, a natureza por si só modifica a paisagem. Então não é só o ser humano, o homem que modifica, né? A paisagem por si só já se modifica por meios naturais. O desgaste do solo e das rochas é chamado de erosão. Esse desgaste, então, do solo e das rochas é chamado de erosão. Por exemplo, a força dos ventos carrega partículas das rochas e esculpe os relevos. A essa ação damos o nome de ação eólica, de erosão eólica. Outro exemplo é a força da água, que carrega consigo fragmentos de rochas e esculpe o relevo através de duas ações. São elas, pela erosão pluvial, quando está relacionada à ação das águas da chuva. Então, pluvial está relacionada à ação das águas da chuva. E a erosão fluvial, quando está relacionada à ação das águas dos rios, devido às correntezas. O sol também pode provocar rachaduras no solo. Observe essas imagens abaixo. Primeiro a erosão eólica, aí na Bolívia, e a erosão fluvial, no Colorado, Estados Unidos. Então, a eólica é a força do vento, né? Quando o vento carrega partículas das rochas e esculpe os relevos. E a fluvial já é com a força das águas dos rios, da água dos rios. Questão número 13. O que é erosão? Então, voltem lá ao que foi lido e vocês vão achar a resposta do que é a erosão. 14. O clima é um dos principais fatores de modificação das paisagens por meios naturais. Cite ao menos 2 exemplos de modificação da paisagem pela ação do clima. Então, como que pode ser modificado a paisagem por meios naturais? Vocês terão que citar 2 exemplos dessa modificação natural. Número 15. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, são perguntas, são questões, afirmações relacionadas também ao texto, que vocês terão que ler e dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, a primeira: somente o homem modifica a paisagem natural? Isso é verdadeiro ou falso? Ou a paisagem se modifica sozinha? Então, vocês irão colocar aí, verdadeiro ou falso, e assim por diante, até a última, tá bom? Na próxima página, nós temos a questão de número 16. Leia o fragmento de texto abaixo e responde às questões que seguem. Então, prestem atenção. Ao sul de Tonga, o vulcão submarino Runga Tonga Runga entrou em erupção no final de 2014. Pela segunda vez em menos de 5 anos. O que começou com uma nuvem de fumaça saindo do Oceano Pacífico logo se transformou em uma ilha rochosa com quase 2 quilômetros de comprimento e 90 metros de altura. Cerca de um mês depois do início da erupção, a ilha acabou se juntando a outra região. Com 2 meses, ainda permanecia aquecida e já atraía aves que começaram a fazer seus ninhos. Então, observando esse texto acima, vamos responder: como se formou a ilha mencionada no texto? O texto fala de uma ilha, né? Como que ela se formou? Pela ação do homem ou da natureza? Em sua opinião,
outras ilhas podem se formar nesse mesmo processo? Como essa ilha acima mencionada foi transformada, outras ilhas podem também se formar nesse mesmo processo? Justifique a sua resposta. Voltem lá no que foi lido, observe as imagens para que fique mais fácil para vocês responderem. Número 17. Mais um fragmento a ser lido para responder a questão que segue. São as formações minerais mais fáceis de serem encontradas em cavernas. As estalactites pendem do teto, na forma de cones pontudos. Já as estalagmites têm aspecto parecido, mas crescem no sentido contrário do chão para cima. Ambas surgem porque as rochas calcárias das regiões de cavernas costumam ser facilmente dissolvidas pela água, infiltrando-se pelas fendas do terreno. A água da chuva ou dos rios penetra no subsolo. No caminho, carrega consigo o calcário dissolvido das rochas. No teto das grutas, essa água começa a gotejar, que são estalactites, formando lentamente uma espécie de canudo com os fragmentos de minerais que carrega. Quando esse canudo entope, os resíduos se acumulam na base, que se alarga, dando à formação a aparência de um cone, típico das estalactites. No chão, logo abaixo delas, surgem as estalagmites, que é de baixo para cima. A água que escorre do teto acumula minerais no solo, criando outras esculturas que crescem em direção a estalactites. Se o pinga-pinga continuar, a tendência é que os dois blocos se juntem numa só coluna. Essa união, é claro, não acontece do dia para a noite. Então, observe essa imagem aí, é uma caverna, onde tem esse exemplo de estalactites e estalagmites. Agora, vamos à questão a seguir. Podemos dizer que estalactites e estalagmites são exemplos de transformações das paisagens ocasionadas pela natureza? Um exemplo de transformação feito pela natureza na paisagem? O que vocês acham? Justifique essa resposta também. Agora vamos para a próxima página, a 224. O homem modifica o meio. Apesar de a própria natureza se modificar, o homem é o maior responsável pelas alterações em seu meio e nas paisagens. Ele realiza essas modificações tanto no campo quanto nas cidades. Então, o homem ainda continua sendo o que mais modifica as paisagens, né? Como o homem alterou a paisagem em cada uma das imagens abaixo? Então, nós temos várias imagens aí. Como vocês acham que o homem modificou, alterou essas paisagens? Primeiro na construção civil, industrialização, agricultura, pecuária, extrativismo e transporte. Aonde o homem aí alterou a paisagem? Coloquem a resposta abaixo. Vamos ficando por aqui hoje na aula de geografia.